Tarde, estamos aqui novamente no nosso curso virtual de História da América da Universidade Federal de São Paulo. E hoje nós vamos começar com a nossa aula número 3. Vou falar dos reinos cristãos da Península Ibérica até o momento da configuração da monarquia hispânica. Eu vou procurar falar primeiro dos esquemas interpretativos, através do artigo do Fernando Reboiras. Depois vou falar, espero que funcione isso daí, com como foi sendo construído a unidade através da coroa de Castelo e Leão, unidade na Península Ibérica, como houve um desenvolvimento, uma conquista do território. E depois vou falar das características do que eu chamo de tradição ibérica. Então, mais ou menos, esse vai ser o esquema da nossa aula de hoje, né? Começando pelos esquemas interpretativos, né? Ou seja, esquemas que os historiadores utilizam, categorias que os historiadores utilizam para se referirem aos processos históricos. Eu gostaria de lembrar o pensamento de Reinhard Koselleck, que muitos de vocês não conhecem, mas que pouco a pouco irão tendo conhecimento, irão tendo contato com a sua obra, quando ele fala da diferença que há entre conceitos e categorias, né? Então, vou explicar brevemente essa ideia porque precisamos utilizar com muita frequência isso daqui, né? Então, os conceitos são os termos que a gente utiliza para se referir a objetos, a coisas, a pensamentos, ideias, a realidades também históricas, né? Realidades de todo tipo, físicas, imateriais, espirituais, são os conceitos que a gente utiliza. Mas, e esses conceitos se utilizam, eles têm uma configuração, um desenvolvimento histórico. Um mesmo conceito vai mudando de significado ao longo do tempo. Por exemplo, a palavra liberdade. O conceito liberdade, hoje em dia, tem um significado marcadamente romântico. A ideia de liberdade como uma qualidade da vontade, como não ter nenhum tipo de coação, não ter nenhum tipo de vinculação, poder escolher livremente, né, o que é a vontade, o que cada um quer, né? Isso tem uma construção muito moderna, muito recente, né? Principalmente a partir do movimento das revoluções românticas, né? Antes, por exemplo, na época em que estávamos trabalhando, o século XVI e XVII, a ideia da liberdade estava ligada muito mais ao entendimento, né, do que à vontade. Por isso que se falava de livre-arbítrio. Mais do que se falar propriamente de liberdade, a liberdade era um conceito que se estabelecia, que se usava para falar do status, né? A pessoa era livre ou era escravo, era livre ou era servo, né? Mas quando se queria falar da qualidade de liberdade como ato, como ação, era a liberdade do entendimento, do juízo, o livre-arbítrio, muito mais do que a liberdade da vontade, né? Enfim, isso é apenas um exemplo para mostrar para vocês que os conceitos eles são utilizados historicamente, eles têm um significado e eles vão tendo uma ressignificação ao longo do processo histórico. As categorias, né, principalmente são termos criados pelos historiadores para se referirem a processos históricos, a realidades históricas, a fatos acontecidos, né, de uma forma sucinta, de uma forma
conceitual, de uma forma categórica, né? Chamamos de categoria porque com uma única palavra você resume, você sintetiza muitas qualidades, né? Muitas características. Assim, por exemplo, podemos falar do feudalismo. Então começamos a falar que o feudalismo tem as seguintes características e vamos falando, né? A, B, C, D. Né? Podemos falar também da sociedade burguesa, também uma categoria que tem uma série de características. Podemos falar, por exemplo, do Estado moderno, que também é uma categoria que tem uma série de qualidades que os historiadores, né, sintetizam, que os historiadores, inclusive, propagam, né? Os historiadores criam essas categorias quando elas são felizes, quando os historiadores são felizes por meio de uma categoria, significar coerentemente e consistentemente uma realidade histórica, um processo histórico, essa categoria passa a ter carta de natureza, todo mundo começa a utilizar. Né? As categorias que eu falei são de trânsito fácil, todo mundo aceita, todo mundo sabe. Se eu falar a palavra feudalismo, todo mundo sabe o que eu estou me referindo, né? Sem precisar depois explicar mais coisas. Né? Então, essas duas, né, essas duas ideias são importantes ao começo desta aula. Né? Uma coisa são os conceitos e outra coisa são as categorias. As categorias são criações feitas pelos historiadores. Né? Às vezes, essa categoria pode ser o próprio conceito utilizado na época que se transforma, né, que ganha o status de categoria. Né? Então, o conceito que se utilizava naquele momento, né, histórico que está sendo estudado, é escolhido como a categoria que representa e que significa aquele momento histórico. Né? Mas nem sempre é necessário isso. Né? Então, por que eu estou falando isto? Porque o Reboiras, né, no seu artigo, ele começa a falar que quando se trabalha com a ideia da Espanha, né, quando se começa a falar da monarquia hispânica, quando se começa a falar principalmente até da Idade Média, né, na Espanha, ela é muito diferente, né, da Idade Média tradicional, da Idade Média consagrada pela historiografia. Quando a historiografia fala de Idade Média e caracteriza a Idade Média, ela, vamos dizer assim, realiza uma redução, né? Foca, né? Coloca o seu foco, a categoria Idade Média está demarcada por características que praticamente só se aplicam na França. Né? Por quê? Porque a França é o local do Sacro Império Romano Germânico. Né? O Sacro Império Romano Germânico é uma realidade, um processo histórico que ao mesmo tempo se transforma numa categoria histórica que dá conta, explica muitas realidades acontecidas ao longo de 5, 6, 7, até 8 séculos. Né? Praticamente desde o ano 1000, desde que o Carlos Magno se tornou imperador do Sacro Império, né? Até praticamente a Primeira Guerra Mundial, né? Até o momento em que se processa a Primeira Guerra Mundial. Né? Explicar tudo isso aqui agora seria complicado, né? Mas é difícil entender a ideia de Europa sem entender a ideia de cristandade e sem entender a ideia de Sacro Império Romano Germânico. Então, essa forma de entender, né, essa categoria que normalmente se utiliza para falar da Europa medieval, ela olha para a Espanha, né, olha para a Península Ibérica como uma espécie de acidente de percurso, né, como algo justaposto na Europa, né, como uma realidade histórica, política, que está à margem do Império. Inclusive, esse é o título do artigo do Reboiras, né, quer dizer, a Espanha na fronteira da cristandade, né, porque de fato, a Espanha não faz parte do Sacro Império Romano Germânico e, mais ainda,
aqueles que configuram e que fazem parte do Sacro Império Romano Germânico olham para a Espanha, ainda não se chama Espanha, né? Olham para a Península Ibérica e olham para os seus habitantes com muita desconfiança com relação a uma questão central do Sacro Império Romano Germânico, que é a união entre o político e o religioso. Né? Porque no Sacro Império Romano Germânico, o imperador tem a função de defender a fé católica. E o Papa tem a função de abençoar, ou de, vamos chamar assim, de dar consistência e dar fundamentação, dar legitimidade ao imperador. Isso não se passa nos reinos cristãos da Península Ibérica. O que se passa nesses reinos cristãos? O que está acontecendo nesses reinos cristãos? Nesses reinos cristãos está havendo um processo, também isto é uma construção historiográfica, é uma categoria, né? O que eu vou utilizar agora é um processo de reconquista. Né? Esse é o termo que normalmente se utiliza para falar de um processo histórico que vai desde o século VIII até o século XV. Então, são 7 séculos, né? Onde há um longo período de convivência, umas vezes pacífica e outras vezes violenta, entre os povos, vamos chamar os povos hispânicos, né? Que são os habitantes, os povoadores da Península Ibérica. Estou me referindo agora indistintamente ao que seria a Espanha e a Lusitânia, né? Mas estou me referindo agora sem distinguir um e outro, né? E os povos árabes que invadiram a Península Ibérica no começo do século VIII. Então, a esse longo período, né, de tempo, a historiografia chama de reconquista. Né? Tem historiadores e tem pensadores na Espanha que também consideram que é um exagero essa forma de pensar. Né? Quer dizer, é difícil acreditar que durante 800 anos havia um estado permanente de guerra, né? E um estado permanente de reconquista. Muito pelo contrário, durante muito tempo, durante muitos séculos, durante muitas gerações, o que houve foi uma convivência, né, entre os povos, e uma convivência pacífica, muitas vezes pacífica, outras vezes foi violenta, entre os povos das religiões, das 3 religiões do livro, como normalmente se chamam, né? E isto também é importante, né? E existe uma historiografia italiana, né? Principalmente um historiador chamado Giovanni Levi, né? Que debita a peculiaridade ibérica o fato de ter sido, durante muitos séculos, o espaço territorial de convivência das 3 religiões do livro, né? Que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Né? São religiões que se baseiam num livro revelado e que tem um tipo de relação, né, sacra com esse livro, né, que umas vezes permite interpretação e outras não. Né? Umas vezes se percebe que há escolas diferentes dentro do judaísmo, dentro do cristianismo e dentro do islamismo, e em outros momentos históricos não. Há uma única interpretação. E isto vai ser muito importante quando mais para frente nós voltemos a falar da história da justiça. Né? Quer dizer, o juiz passa a ter o papel de intérprete da lei. Né? E a população sabe que, mesmo sendo palavra de Deus, essa palavra de Deus é interpretada de várias formas, através de várias escolas. Né? Então, por exemplo, para falar em termos da Península Ibérica, cada ordem religiosa interpreta a palavra de Deus de uma maneira determinada. E uma coisa é a escola franciscana, né? Outra coisa é a escola jesuítica,
e outra coisa é a escola dominicana, né? Então, e assim, muitas vezes, em cada uma dessas religiões, né? Então, isso dá uma peculiaridade, mas eu estou avançando, estou me adiantando aqui e acho que é melhor ir pouco a pouco, né? Então, voltando ao que estava falando, o momento histórico conhecido como Reconquista é o momento em que se processa, né, a retomada do território hispânico por parte dos reinos cristãos contra os árabes, os mouros e, em geral, os muçulmanos. Mas é muito importante estabelecer isto desde o começo, né, de que durante muitos séculos essa convivência não foi de beligerância, nem foi de conquista ou reconquista. Foi uma convivência muitas vezes pacífica, né? Da mesma maneira que houve uma convivência, sei lá, o Império Romano também invadiu a Espanha, né? Também houve guerra, também houve invasão, também houve resistência e depois houve um acomodamento da sociedade, né? Através de um processo de romanização, né? Também houve um processo de, vamos chamar assim, de islamização ou um processo de cristianização. Então, nesse sentido, vocês encontram na Península Ibérica tanto moriscos quanto mudéjares, né? Haverá pessoas que se convertem, né, da religião católica para a religião muçulmana e haverá pessoas que se convertem da religião muçulmana para a religião católica, né? E também haverá judeus que se convertem da religião judaica para a religião católica, menos que eu saiba para a religião muçulmana, né? Agora eu queria falar da formação territorial, né? Nesses próximos 15 minutos eu queria, vamos ver se funciona bem, né? Eu não sei se vou conseguir realmente mostrar para vocês, né? Eu fiz aqui uns desenhos, né? Eu vou tentar mostrar através de 3 mapas como é que houve, como é que aconteceu a conquista territorial, né? Então, vejam aqui, neste primeiro mapa, né? Entre o século VIII e o século IX, é o século em que está o século da conquista árabe, né? e da colonização árabe e da instauração do califado de Córdoba, né? Está aí a cidade de Córdoba, eu coloquei a cidade de Córdoba, a cidade de Sevilha e a cidade de Granada, né? Então, o califado de Córdoba, essas são as 3 principais cidades da Península Ibérica que estão no califado e que têm uma forte influência árabe, né? Então, na parte de cima, né, há uma parte que são do reino dos Astures, né, que são os povoadores da Península Ibérica que nunca foram conquistados pelos árabes. Tanto é assim que o herdeiro da coroa da Espanha se chama Príncipe de Astúrias, né? Por manter o simbolismo da independência, vamos chamar assim. E depois, no outro extremo, na outra ponta, no outro lado, mais perto do Mediterrâneo, né? Os Astúrias estão mais perto do Mar do Norte, Mar Cantábrico e Oceano Atlântico. Do lado do Mediterrâneo está a Marca Hispânica, né? Que é um pedaço, esse pedaço norte da Espanha, pertence, houve um momento que pertencia aos francos, né, ao Carlos Magno, era uma divisão, era um departamento, era uma seção, um departamento administrativo dos francos, né? E, portanto, é nesse sentido do Sacro Império Romano Germânico, mas depois isso aqui é o que vai dar a parte da Catalunha, por isso que o catalão também tem uma influência tanto castelhana quanto francesa, né? O som e as articulações e muitas das suas palavras estão muito mais presas, muito mais dependentes, muito mais herdeiras do francês do que do castelhano, né?
Então, isso é o momento do século, o momento da invasão, né? E o momento da instauração do califado, né? O que me parece que é importante aqui é mostrar o seguinte: nessa época, a cultura e a civilização estava no califado, né? E os reis cristãos, né? Eles muitas vezes eles são muito dependentes da cultura e da civilização árabe, tanto assim que muitas vezes acudiam à medicina árabe, né? Recorriam à filosofia árabe, né? Haverá um momento em que no centro da Espanha, né? Bem aqui, né? Estará Toledo, né? E aí haverá uma escola de tradutores de Toledo, onde tanto os árabes, quanto os judeus, quanto cristãos vão trabalhar juntos numa mega instituição de cultura para traduzir toda a filosofia grega, né, que vem da Biblioteca da Alexandria, de toda a parte helenística do norte da África, e traduzir para o latim, né, para as línguas cristãs, né, traduzir do árabe ou do grego e do árabe para o latim. E vai ser por influência dos árabes e da cultura do Califado de Córdoba que vai penetrar a filosofia grega em Paris, né, na Universidade de Paris, em São Tomás de Aquino, né? E, inclusive, no começo, se considerará Tomás de Aquino como alguém que pode ser um pouco herético, porque ele está utilizando, né, uma cultura misturada, que esse é o ponto importante que o Reboiras fala, né? Que a partir da historiografia, a partir de uma visão, vamos chamar assim, eurocêntrica, mas é eurocêntrica no sentido de França e Alemanha, onde estava o Sacro Império Romano Germânico, se olha sempre com desconfiança para o mundo hispânico, porque o mundo hispânico não dá garantias de pureza, não dá garantias de fidelidade doutrinária ao catolicismo, porque está muito o catolicismo ibérico está muito misturado com o Islã e com os judeus. Depois, no século XI, o processo da Reconquista já avança muito, né? Vocês podem ver aqui como se eu coloquei Al-Ándalus, que vai ser o nome clássico conhecido do território árabe, né? Daí depois vai sair o nome de Andaluzia, que é o da minha região, né? Quer dizer, Sevilha é a capital da Andaluzia, né? Andaluzia corresponde realmente a isso aqui, a todo o sul da Espanha, né? Desde Portugal até o Mediterrâneo, desde o Atlântico até o Mediterrâneo, é Andaluzia. Aqui na parte de Portugal tem o Condado de Porto, né, que é um presente que o rei de Castela dá para sua filha para casar com os herdeiros de Portugal, e a partir desse presente vai começar a identidade, né, a reivindicação da identidade portuguesa, e luta contra os castelhanos e contra os muçulmanos, contra os árabes, né? Depois já surge, né, os Astúrias diminuem de tamanho e começa a Casa de Leão e Castela, né? Castela vai ser chamada assim porque os senhores feudais começam e os reis começam a conquistar territórios árabes, né? E começam a colocar castelos nas suas fronteiras como meios de defesa, né? Então vai surgir daí o termo de Castela, né? E depois o outro lado, o lado que olha para o Mediterrâneo, vai ser o da coroa de Aragão, né? Também isso é importante, né? Quer dizer, não é a coroa da Catalunha, né? É a coroa de Aragão, né? Aragão neste momento vai ter o território da Catalunha, o que virá a ser depois a Catalunha, e o território do que hoje em dia é também Aragão, né? Então, nesse período,
há uma convivência intensa entre castelhanos e árabes, e muçulmanos e mouros, né? E porque, entre outras coisas, aos muçulmanos interessava o pagamento de impostos, né? Então, eles até facilitavam a convivência diária, né? A convivência cotidiana com os cristãos, né? Desde que os reinos cristãos pagassem, os senhores pagassem os seus tributos, né? Nós vamos ver depois na outra parte da aula, vou falar para vocês algumas ideias a partir do livro, do grande poema de Mio Cid, né? E vou mostrar para vocês como Mio Cid, que é o grande herói castelhano, tem relações de amizade com judeus e com árabes, né? E era normal, né? Então é importante, eu acho que é importante ter esse dado, porque normalmente não se pensa dessa forma quando se pensa na Espanha, né? E já se pensa numa Espanha pós-reis católicos, né? Pós-conquista da América, né? Isso vamos falar um pouquinho com mais vagar depois, né? E o último momento do percurso territorial está aqui, né? Já esse aqui é o século XIII e XIV, né? Já está muito mais definidos os territórios. Portugal já está praticamente conquistado, né? Castelo e Leão também tem um grande pedaço de território. Aragão também cresce para o sul, estão começando a crescer para o sul. E o que antes era Al-Ándalus, agora tem dois grandes territórios. Um é conhecido como reinos de taifas, né? Ou seja, os antigos reinos árabes que faziam parte do califado, eles se dividem e ficam independentes um do outro, deixam de ser, né? Deixa de haver um califado e passa a ser reinos independentes, né? Todos ainda muçulmanos, e é conhecido com o nome de taifas, né? E depois tem o grande reino de Granada, né? Que vai ser a última, né? O último reino árabe, o último reino muçulmano que vai ficar na península. Eu estou falando árabe, mas de fato são mouros já nessa altura, né? Os árabes são os primeiros invasores. Depois vai ter duas grandes levas de invasão, né? Que são mouras, não árabes. São os almohades e os almorávides, né? Que são mouros do norte da África, né? Os primeiros invasores vêm de Damasco, né? Vêm de uma fuga dos omíadas, né? Sobraram dois herdeiros dos omíadas, né? Os omíadas, que eram os califas de Damasco, foram assassinados todos, né? Fugiram dois, e esses dois conseguiram chegar e invadir, e os seus herdeiros conseguiram invadir a Península Ibérica, né? Depois, junto com os mouros do norte da África. Depois vão ter invasões de mouros, né? Todos são muçulmanos, né? Então, nesse último, vamos dizer assim, nesse último período histórico territorial, o que importa, o que me parece que é importante falar, é que em 1474, Henrique IV de Castela tinha duas filhas, né? A mais velha, que era Juana, e a mais nova, que era Isabel. A mais velha, ela é declarada louca, né? E perde, vamos dizer assim, os direitos de legitimidade para ser herdeira. E então a coroa recai, a herança da coroa recai sobre Isabel, né? Tudo isto foi uma manobra dos nobres de Castela, né? Que agora seria muito complicado de ficar explicando, né? Mas de fato Isabel era bem mais nova, né, do que Juana, e era, do ponto de vista da nobreza de Castela, poderia ser mais influenciável, mais maleável. E ela vai casar muito nova, né, e ainda em segredo até, com o herdeiro. Então, a herdeira da coroa de Castela vai casar com Fernando de Aragão, o herdeiro da coroa de Aragão. Esse casamento, né, é que vai unificar as duas coroas, né, as duas grandes coroas, a casa de Castela-Leão e a casa de Aragão, as duas grandes coroas da Península Ibérica.
né? E a partir desse momento, essa união matrimonial, né, passam a ser os reis da Espanha, né? Posteriormente, esses reis vão receber o título, por parte do Papa, de reis católicos, né? Até porque o Papa é Alexandre VI, é um Papa que é súdito, né, da coroa de Aragão, né? O Alexandre VI é da família Borja, e essa família é de Valência, que está dentro da coroa de Aragão, né? Então, esse é o longo e lento processo histórico de unificação do território, né? Agora, o que é importante perceber nesse longo processo histórico, né? Vou falar agora assim rapidamente e depois, na segunda parte, vou explicar um pouco melhor. É que essa união, né, era uma união, isso aqui quem fala é o Eliot, né? Quando o Eliot é um grande historiador inglês, é um grande intelectual e com um profundo conhecimento da história hispânica, né? Então ele fala que as duas coroas tinham muito pouca coisa em comum, né? Os nobres de Castela eram diferentes dos nobres de Aragão, o idioma de Castela era diferente do idioma de Aragão e de Catalunha, a economia e a moeda de Castela era diferente da economia de Aragão, né? Então, ele se pergunta, o Hélio se pergunta, bom, além do casamento, qual era o ponto de apoio em que esse casal régio podia ser fundamental para unificar, né, a povoação, o povo, né? E a resposta de Hélio é que é precisamente a fé católica, né? Que também não era um elemento comum, ou seja, a fé católica ela teve de vencer obstáculos, né, para se confirmar como uma única fé, né, uma única religião em todo o território. Por quê? Porque durante 800 anos eram 3 religiões no mesmo território, né? Então, para os reis católicos terem legitimidade no seu território, que passava a ser a Espanha, eles tiveram, né, e essa também é a tese do Reboiras, né, eles tiveram de fazer uma aposta pela unificação da Espanha, dos povos da Espanha, na fé católica. E para isso foi necessário a expulsão, tanto dos judeus, primeiro foi dos judeus e depois primeiro foram os árabes que foram expulsos, depois foram os judeus, né? Então, isso é muito importante. Os árabes foram expulsos porque foi uma guerra, né? Esse momento do final da guerra aconteceu em 1492, né? No dia 2 de janeiro de 1492, os reis católicos entram em Granada e conquistam Granada, e acaba a conquista plena do território da Espanha, né? Em outubro de 1492, Colombo descobre a América. Então, são dois momentos relacionados coincidentemente, aconteceram no mesmo ano, né, mas que de alguma maneira vão marcar significativamente os próximos séculos e, inclusive, para muitos historiadores, para alguns pensadores, a própria identidade espanhola, né? A identidade espanhola vai se caracterizar não apenas por essa ideia de reconquista, né, mas pela ideia de conquista da América, né? Então, era essa parte que queria falar hoje, nessa primeira parte, né? Isso aqui foi a aula 3, a parte 1. Agora, na parte 2, vou procurar falar um pouco do que se entende por Estado moderno, né? E quais são as características dessa tradição ibérica, né? Eu sou o professor Rafael Ruiz, esse aqui é o meu curso virtual de História da América da Unifesp, né? E se encerra agora a primeira parte da aula 3. Muito boa tarde.